querido, fica comigo, não se mexe, porque a gente vai falar de Rússia. Lorival trouxe aqui que a guerra foi abordada entre Lula e o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, pontos de vista diferentes, mas uma compreensão de que o conflito foi mais longe do que era minimamente aceitável, né? Na verdade, a guerra é zero aceitável, mas, além de tudo, uma guerra prolongada que está impondo fortes reveses à economia global e também à segurança energética da Europa. Hoje, o personagem detonador desse conflito, Vladimir Putin, decidiu fazer uma dessas cenas clássicas de autocratas. Ele foi até a ponte da Crimeia, que foi implodida 2 meses depois de que ela foi alvo desse ataque. E ele decidiu dirigir pela ponte da Crimeia. O vídeo, claro, foi divulgado pela agência estatal, mostra Putin ele próprio dirigindo uma Mercedes no banco do carona, um funcionário do alto escalão do governo russo, falando sobre as obras de reparo da ponte. A construção tem quase 20 quilômetros, liga a Rússia à Crimeia e tem um caráter simbólico, porque foi ele, Putin, pessoalmente, quem inaugurou a ponte em 2018, depois que ele anexou à força a Crimeia, uma região da Ucrânia. Originalmente, ele anexou, claro, de maneira ilegal. Em outubro, a ponte estava assim, ó. Depois do aniversário do Putin, um dia depois, ela foi atingida por essa explosão. A Rússia culpa a Ucrânia, mas Kiev nunca reivindicou o ataque. Lorival, eu falei aqui que é uma cena típica de autocrata, porque né? Ele gosta de passear de cavalo sem camisa, o Kim Jong-un gosta de aparecer brincando com seus brinquedinhos, né? Brinquedinhos, entre muitas aspas, ameaçando o mundo com terrorismo nuclear. Vladimir Putin agora pega o carrinho dele, uma Mercedes, coloca no banco do carona um funcionário e usa a TV estatal. Toda a mídia na Rússia foi estrangulada, então só sobrou quem vai lá e divulga isso sem qualquer critério e produz essa cena dele ali triunfante na ponte da Crimeia, sendo que a Rússia insiste, segue impondo bombardeios muito pesados sobre a parte de infraestrutura da Ucrânia, colocando a Europa sob uma ameaça de falta de energia inédita nas últimas décadas, com o inverno chegando, assim, posa de descolado do momento, né? Sendo que tem fuga de cérebros na Rússia, fuga de famílias temendo o conflito e a Europa inteira sendo subjugada com reveses econômicos. Hoje teve decisão que repercutiu, inclusive, impondo um limite para, se a Rússia quiser vender a energia dela, que venda até tal preço. Mais do que isso, ninguém na Europa compra. 60 quilômetros o barril foi o preço que entrou em vigor a partir de hoje. Não pode comprar petróleo de cargueiro, petróleo que vem por cargueiro. Esse petróleo de $60 é só o que vem nos oleodutos para a Alemanha e para a Polônia. E também se estuda um teto do preço para o gás russo, né? Agora, em relação à guerra em si, hoje aconteceram duas coisas muito importantes. 2 ataques, a gente não sabe os detalhes, foi a própria imprensa russa que noticiou 2 ataques a 2 bases aéreas russas, centenas e centenas de quilômetros para dentro do território russo em relação à fronteira ucraniana. Essas 2 bases são bases de bombardeiros estratégicos, ou seja, são aviões que têm longo alcance, grande autonomia para, por exemplo, atacar a Ucrânia, como vem sendo utilizados. Uma dessas bases é a base também do Ilyushin, que é o avião que faz o abastecimento em voo dos bombardeiros. Só existem 4 ou 5 bases como essa dentro de toda a Rússia. 2 foram atacadas hoje. Não sabemos quem foi, provavelmente foram sim os ucranianos. Como fizeram isso é uma grande incógnita para nós, mas é aquele tipo de proeza, né, equivalente a essa que você mostrou da ponte de Kerch, a ponte lá da Crimeia. E aí, nessa imagem que a gente viu, ele com o vice-primeiro-ministro Marat Kuchulin, que estavam conversando naquela Mercedes, ele estava repondo a autoridade dele e a imagem dele de eficiência
porque em 2018 ele inaugurou aquela ponte dirigindo um caminhão laranjado, né? Então, atacar aquela ponte era como atacar o Putin, a autoridade dele e a eficiência dele. Eu cobri a eleição de 2018 na Rússia, a última eleição do Putin. Ainda se tinha aquela imagem dele como alguém eficiente, até porque depois de ter invadido a Ucrânia em 2014, anexado a Crimeia e invadido parte do Donetsk, ele ia sediar a Copa. Não nos esqueçamos, a Copa de 2018 foi na Rússia, ou seja, o mundo, o Ocidente, aceitou a invasão da Ucrânia. E isso ajudou bastante o Putin a se sentir encorajado para fazer essa invasão deste ano. Ele achou que o mundo ia reagir da mesma maneira, aceitando que a Ucrânia é parte da Rússia. Então, esses ataques muito dentro do território russo são um problema também para a imagem russa, porque como que algum tipo de projétil ou de drone sobrevoou a Rússia por centenas de quilômetros e a defesa antiaérea russa não o interceptou. Com relação à energia, está faltando energia na Sibéria. Lá é menos 40 graus. Está faltando porque faltam engenheiros para fazer a manutenção das centrais de eletricidade que abastecem com água quente os sistemas da Sibéria, e esses engenheiros estão na guerra, ajudando as forças armadas russas. Então, se os ucranianos estão passando frio, os siberianos também. E aí não é 0 grau, é menos 40.